paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Thalia, e eu já quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para edificação para nossas vidas. Amém? Bom, como já está no título, né? O motivo dessa live que estarei dando um ensinamento para os casais, principalmente, e também para os jovens, né, que pretendem se casar, que têm planos para o futuro de se casar, também para ir já aprendendo com a palavra do Senhor. Bom, o Senhor me deu um tema para dar um ensinamento que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, que vai ser o tema. O tema para este ensinamento. Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 5. Versículo 5 é aonde nós iremos meditar. Amém? Eu vou dar um tempinho para você. Geralmente, né, ensino, é sempre bom ter uma caneta, um papel, para fazer anotações, coisas que lhe chamar a atenção. Aí você faz a anotação aí. Amém? Eu vou dar um tempinho, em seguida eu já volto para a gente ler a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 24. Vamos ler o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Amém? O tema desse estudo é o marido que alegra a sua esposa. Amém? Foi esse tema que Deus me deu e essa base bíblica que o Senhor também deu. O marido que alegra a sua esposa. Um tema bastante interessante. Eu vou procurar se em outra linguagem aqui para talvez esteja um pouquinho mais claro, né? Em outra linguagem está assim: se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Nessa linguagem nova, né? Linguagem nova, ela tá diferente um pouco e também um pouquinho mais clara. Essa base bíblica a qual lemos no livro de Deuteronômio está falando, né, a respeito de recém-casado, principalmente no versículo. Não quero abordar muito o contexto, porque vai sair do tema, né? Vou focar mais no versículo a qual nós lemos, que vai dizer que um homem que se casou recentemente, ele não vai ser enviado à guerra,
e também não vai assumir outro compromisso. O único compromisso que ele vai ter durante um ano é de fazer a sua mulher feliz, alegrar a sua mulher. Um tempo dedicado, um tempo, né, que ele vai dedicar para fazer a mulher com quem ele se casou feliz. Vai dizer, olha, não vai nem para a guerra e nem assumir outro encargo. O seu dever, o seu encargo será, na verdade, fazer a sua mulher feliz, alegrá-la. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Mas não vai ser nesse texto, né, que a gente vai meditar, aprender. Vai ser no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Quando o Senhor deu o tema, eu fiquei, Senhor, e agora eu vou pregar sobre o quê? Tem o tema agora, mas aonde eu vou abordar esse tema, com que palavra, quem será o exemplo dessa vez? E o Senhor me conduziu ao livro de 1 Samuel, capítulo 1, que é onde nós vamos permanecer e ficar meditando para aprender. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Aqui, né, como a gente sabe, não sei se todos, está falando a respeito de Eucana, Ana, Samuel. No versículo 2: E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha 2 filhos. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que, no dia em que Ana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Conforme nós somos meditando, nós vamos lendo mais algum versículo, se for necessário. O primeiro versículo que eu queria abordar com os irmãos é Eucana, né? Como nós iremos usar nesse ensinamento, Eucana será usado como exemplo de um marido que alegra a sua esposa. Um marido que alegra a sua esposa, Eucana. No versículo 3, onde nós lemos no capítulo de 1 Samuel, é interessante, né, que a Bíblia vai fazer questão de citar que Eucana era um homem que de ano em ano ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, a primeira lição que nós tiramos desse versículo, desse texto, é que Eucana não era somente um exemplo de homem pessoal, mas espiritual também. Vemos nos dias de hoje que é muito difícil você encontrar e ver um homem que não seja somente exemplo pessoal como marido, mas espiritual, como sacerdote do seu lar, não é verdade? E Eucana, aqui, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma vida com Deus, tanto é que a Bíblia vai dizer que de ano em ano ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, ele dava testemunho de crente, ele tinha um compromisso com Deus. Então, a primeira questão é para os homens, né? Como o estudo, o tema é o marido que alegra sua esposa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: marido, qual é o testemunho que você tem dado para a sua esposa? Será que o testemunho que você tem dado para a sua esposa é o mesmo testemunho que Eucana estava dando para Ana? Ou muitas das vezes você se enquadra na situação que a tua esposa tem que ficar te puxando para ir para a igreja, tem que ficar te puxando para orar, tem que ficar te puxando para servir a Deus. Você tem uma vida, um relacionamento pessoal com o Senhor? Você tem sido exemplo de crente dentro do seu lar? Eucana estava dando um bom testemunho aqui para sua esposa, pois de ano em ano, é como se fosse um compromisso que ele tinha, de ano em ano ele ia sacrificar e adorar ao Senhor, aonde estavam os sacerdotes, né? Eli e os seus 2 filhos. Vamos abordar o próximo versículo.
Versículo 5, ainda no mesmo capítulo. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Uma lição que nós tiramos é que, assim como a gente fala, Senhor, eu te amo, né? E a própria palavra vai nos ensinar que se nós amamos ao Senhor, devemos provar isso com atitudes e não somente com palavras. Se a gente diz que ama ao Senhor, então as nossas atitudes, a nossa conduta tem que ser de uma pessoa que agrada a Deus. Não é somente amar com palavras. Às vezes você diz eu amo fulano, mas as suas atitudes não condiz. Você não trata bem a pessoa, você não trata bem sua esposa, você não se preocupa com ela, você não se importa. E essas atitudes não é de alguém que ama. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Eucana amava a Ana. E como é que eu sei que ele era um homem que não era somente de palavra? Porque às vezes as pessoas criam, né? É o costume de dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não prova com atitudes. Mas aqui eu tenho certeza que Eucana não era um homem que era somente de falar, mas de praticar, de provar para Ana que ele a amava. Porque a Bíblia vai dizer que ele dava uma parte excelente. Ele dava uma parte excelente para Ana. Então, isso é uma atitude. Então, ele não era somente uma pessoa de falar, mas de provar que aquilo que ele estava falando era verdade. A atitude de quem ama é diferente. E Eucana amava Ana e não era somente em palavras, era em atitudes, pois ele dava a parte excelente, ele dava para Ana. Então, vemos aqui, né, a Bíblia provando. Segundo ponto, é o marido que alegra a sua esposa. Ele não somente ama com palavras, mas ama com atitudes. Então, tenha atitude, tenha uma conduta, conforme você diz, né? Que ama, então tenha atitudes. Prove isso com suas atitudes no dia a dia, mostrando que se preocupa, como Eucana, né? Provando, dando uma parte excelente para sua esposa. E no mesmo versículo ainda, né? No mesmo versículo ainda, ele vai dizer assim, a Bíblia vai dizer que ele dava parte excelente, amava a Ana, e ele dava parte excelente, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ana não podia, não tinha filhos. Ela não tinha dado filhos ainda para Eucana. E isso naquele tempo, eu imagino que quão difícil era para uma mulher, né? Porque naquela época a mulher tinha que gerar filhos para ser bem vista, né, pela sociedade, pela família. Ela tinha que dar filhos para o seu esposo e especificamente teria que dar um filho homem, né? Poderia ter mulher, mas seria honroso mais ainda se ela desse um filho macho, homem, para o seu esposo. E Ana, infelizmente, ela não podia fazer isso, mas não podia não porque ela não queria, mas porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Então não era algo que ela não vou fazer, não quero dar, mas era algo que estava mais no controle de Deus do que no controle dela. E imagine a sensibilidade, o que causava nos sentimentos, na vida sentimental de Ana, esse problema que ela tinha, o fato de ela não poder dar filhos.
Imagine a desestrutura, a angústia que Ana sentia por não poder fazer isso. Mas, como falamos, né? Eucana dava uma parte excelente porque amava Ana. E também porque vemos claramente que ele se preocupava com a vida sentimental de Ana. Muitas das vezes vemos, né, situações, eu vejo situações de casais, de homens que são brutos, de homens que não se importam com a vida sentimental da mulher, não estão nem aí. Às vezes falam, não, muitas das vezes o homem vê isso como besteira e não dá devido valor e importância. Às vezes a mulher está triste, sabemos que com a palavra do Senhor mesmo nos fala que a mulher é o vaso mais frágil. Então, o homem, quando se trata de sentimentos, ele é mais frio. Ele é mais frio, não vou dizer generalizar todos, mas bom, a maioria. Já a mulher não, ela é mais sentimental e às vezes até mesmo alguma atitude sem pensar do esposo no dia a dia pode entristecê-la. Ou até mesmo quando é no trabalho, é em casa, às vezes que não trabalha fora, mas trabalha em casa, né? Cuida dos filhos, arruma a casa, passa o dia todinho ali sozinha. Então, a mulher requer companhia, requer alguém para escutá-la, para compreendê-la. E esse é o dever do homem. Muitas das vezes tem mulheres que sofrem, né, se incomodam com isso porque o homem não se importa de ao menos chegar em casa, às vezes do trabalho, tá cansado? Tá, mas também tem que pensar que a mulher também passou o dia trabalhando fora ou em casa e ela precisa de alguém ali para escutar, para compartilhar do dia dela, companheirismo. E Eucana aqui ele se preocupava com a vida sentimental de Ana. Tanto é que ele fazia algo, ele tinha uma atitude ali meio que para ajudar Ana, entendeu? Então, qual é o testemunho que você tem dado para sua esposa? É um testemunho bom? Segundo ponto, amar, não somente com palavras, mas com atitudes, pois Eucana fazia isso. Terceiro ponto, que também se encaixa também nessa questão do amar, não somente com palavras, mas com atitudes. Se preocupar com a vida sentimental da sua esposa e vice-versa. Mas estou abordando mais para homens porque o texto e o tema vai mais para o lado do homem. Tanto é que a Bíblia, muitas das vezes, né, eu vejo as pessoas pregando e dizem, olha, essa Bíblia escreveu para a mulher, mulher, sede sábias, é para a mulher ser sábia. Mas aqui no livro de Deuteronômio está dizendo para o homem alegrar a sua esposa, porque bem sabe Deus que o homem tem mais essa dificuldade de compreender, de ser companheiro, de ser um marido que alegra a sua esposa. Próximo versículo que iremos ler será o versículo 8, que diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não que sou eu melhor do que Decílios? Eucana faz algumas perguntas para Ana, né? Por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? E a última, não que sou eu melhor do que Decílios? Vamos focar nessas três primeiras.
Veja que para Eucana perguntar isso para Ana é porque ele era um marido atento. Ele estava atento ao comportamento de Ana. Ele pergunta assim: por que choras? Por que você está chorando, Ana? Ele não é um marido ausente na dor da sua esposa. Às vezes, né, tem situação que a mulher chora, passa o dia todinho chorando, o olho fica inchado, a cara vermelha, e às vezes o marido chega assim, nem se dá conta, não percebe. E às vezes vê e faz pouco caso, não se importa com aquela situação. E Eucana, ele percebe, né, que Ana estava chorando, e ele pergunta: por que você está chorando? Ele é um marido que não é ausente na dor dela. Ele é um marido que está presente ali, que está atento. E a próxima pergunta: e por que você não come? Olha só, ele percebeu que ela estava chorando, percebeu que ela estava com o seu coração mal, né? E percebeu que ela não estava comendo, que ela não estava comendo, ele notou. Então vemos aí uma qualidade, né? Várias. Mas ele estava atento em Ana. Ele não é alguém assim que não se dá conta, não se importa, não. Ele percebeu tudo isso. Então veja que ele está preocupado. Ele se preocupou com Ana, perguntou. Ele não é um marido que é ausente na dor da sua esposa. Ele é um marido companheiro e é um marido que estava atento. E outro ponto que é interessante abordar. Só percebe isso, Eucana só percebeu isso porque ele era um marido presente na vida de Ana. Era um marido companheiro. Se você não for um marido que é presente e não for um marido companheiro, você não vai perceber. Você não vai perceber. Muitas das vezes eu já vi, presenciei situações de alguém da minha família que eu estava na casa dessa pessoa e a esposa estava chorando, estava mal, estava passando por uma situação ali, até mesmo né, no próprio casamento que estava incomodando ela. E ela estava chorando, eu fui lá, eu fui conversar com ela. E quando o marido dela chegou à noite, sentou na mesa de jantar, viu ela chorando, ela estava comendo, chorando, e ele não se importou, fez pouco caso, não perguntou. Eu vi a lágrima caindo, ela suando assim no nariz, e ele não perguntou o motivo pelo qual ela estava chorando. Então eu fiquei, meu Deus do céu. Infelizmente, sim, tem muitos homens que fazem isso, tem outros também que nem percebem que a esposa está com um comportamento estranho, que a mulher pode fazer se brincar um jejum de 40 dias, que ele é tão desatento que ele nem vai perceber, ele nem vai se dar conta. Então, outro ponto, né? O marido que alegra sua esposa, ele precisa ser presente na vida dela, ser companheiro. Então, o marido, o esposo, ele precisa ter essas qualidades se ele quiser se enquadrar nesse tema, né? O marido que alegra a sua esposa. Outro ponto também a ser abordado, né? É que quando ele pergunta por que Ana está chorando, porque está mal o coração dela, porque ela não come, ele se mostra ser um homem com entendimento, compreensivo, paciente, terno, não é verdade? E sensível,
Porque quando ele pergunta, por que você está mal, mano? Qual o motivo? E às vezes o homem em si, ele não é dessa forma com a sua mulher. Como eu falei, né? Às vezes não tem sensibilidade alguma. É duro, é frio, não se coloca ali, não é compreensivo. E a própria Bíblia vai dizer, né? A própria Bíblia vai falar no livro de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, Eucana estava coabitando ali com Ana com entendimento, dando honra a ela como vaso mais fraco, como vaso mais frágil. E muitas das vezes, né, vemos sendo pregado, não, a mulher é o vaso mais frágil, não pode trabalhar fora, né? Às vezes, vemos os homens usando esse versículo para maquiar, esconder o seu machismo, né? De querer colocar um jugo sobre a mulher, sendo que ele não vive de verdade esse versículo. Ele não dá honra a ela como vaso mais frágil, ele não coabita com ela com entendimento. Ele não faz nenhuma dessas coisas. Coabitar com entendimento, o que custa você chegar, sentar com ela e perguntar por que você está chorando, notei que você está meio triste, qual o motivo? Coabitar com entendimento, homens, não é você chegar para ela e dizer vai ser desse jeito e pronto, não. Coabitar com entendimento, dar honra a ela por ser o vaso mais frágil, não é você tomar uma decisão de fazer algo que ali implica, né, no casamento, na família, e chegar a dizer faça desse jeito e ponto final. Não é isso. Isso é falta de sabedoria, isso é machismo. Coabitar com entendimento é você sentar numa mesa, olha, pedir a opinião dela. Isso é coabitar com entendimento, é colocar, fazer ela participando das decisões, não é excluir ela das decisões, não. E muitas das vezes os homens agem dessa maneira. Não, porque eu sou o cabeça da casa, Cristo falou, tá falado, ponto final. Sim, mas o mesmo Cristo também disse que você deve coabitar com o entendimento e dar honra a ela como vaso mais frágil. Aí às vezes você quer ser o cabeça da casa, mas você não está vivendo esse versículo. Quer ser o cabeça da casa, mas não quer dar honra à mulher, sendo ela o vaso mais frágil, se importando com ela. Então, Eucana aqui vemos que ele era um marido que era companheiro, que era sensível, tinha compreensão com a sua esposa. Porque se ele perguntou isso, é porque ele estava se importando ali, queria saber o motivo. Aí a última pergunta ele faz assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Então vemos que para ele dizer isso, Ana, peraí, eu não sou melhor do que 10 filhos. Para um homem chegar e dizer isso é porque ele realmente ele se esforçava para ser um marido que alegra sua esposa. E vemos isso, né? Como a gente já leu no versículo 5, no próprio versículo 8, nas perguntas que ele fazia. Então, para ele fazer essa pergunta, ele era um marido que se esforçava, dedicado, que ele tinha garra para fazer a sua esposa feliz, conforme a gente leu no livro de Deuteronômio. Ele estava ali, né, disposto a fazer a mulher dele feliz. Então, um marido que quer alegrar e que alegra a sua esposa, ele tem essa qualidade, ele é esforçado, ele é dedicado em fazer a sua mulher feliz. Amém?
Vamos ler agora o versículo 19, que não lemos ele, paramos no 18, se eu não estou enganada, mas vamos ler agora. Ainda no livro de 1 Samuel, capítulo 19, que diz assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. É interessante, né, que vemos aqui que Eucana subia de ano em ano, e juntamente com ele, suas esposas, né, e ele dava parte excelente para Ana. Ele sabia do problema que Ana tinha. E é interessante pensar que Ana vai ali ao templo, né? Um desses anos que eles vão oferecer sacrifício e adorar. Ana chega um momento que ela vai orar, né? O voto de Ana, tão conhecido voto de Ana. E ela faz um voto ao Senhor: Senhor, se tão somente me der esse filho, Senhor, eu vou oferecer ele para o Senhor, para trabalhar para ti. E é interessante pensar que Eucana sabia dessa deficiência que havia ali. E no versículo 19, a gente vê Eucana trabalhando para ajudar a esposa dele a vencer aquela dificuldade, embora não estivesse 100% no controle dele de engravidar Ana, não. Mas a gente leu que Eucana conheceu a sua mulher. Quando Ana vai lá, faz a oração, faz o voto, aí eles adoram ao Senhor, né? E voltam para casa. Quando voltam para casa, Ana fez a parte espiritual, orou. Senhor, tá nas tuas mãos, Senhor, fazer aí. E agora, a parte material, o investimento para aquele projeto ser executado. Como é que vai ser agora? Homens precisam aprender a investir também nos projetos das mulheres. Porque aqui, onde nós lemos, na verdade, vai dizer que Eucana conheceu a sua mulher. Quando a Bíblia vai usar, né, essa referência, conheceu, é que o homem se deitou, teve relações íntimas com a sua esposa. Então, vemos que houve uma atitude espiritual de orar para Deus fazer, e houve também uma ação de Eucana. Como assim? Olha, Ana, eu tô contigo, Ana, nesse projeto. Eu quero, Ana, te ajudar nesse projeto, Ana. Então ele vai e conheceu, se deita com a sua mulher como uma forma de mostrar: Ana, isso que você tão deseja, eu também desejo. Eu estou contigo, eu vou te incentivar, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar junto com você para vencer essa esterilidade. Então, esse também é mais um aprendizado. Outro ponto que nós vamos ler agora é no versículo 22, que diz assim: Porém, Ana. Vamos continuar no 20, a gente leu 19, a gente leu 20 agora. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Quando a gente lê
esse versículo 22, né? Eucana se deita, conheceu a Ana, e o Senhor se lembra de Ana agora, e depois de algum tempo, aquele projeto que outrora era uma deficiência, uma esterilidade, que os dois, um ajudou ao outro a vencer, né? Eucana fez a sua parte como marido, não é verdade? E Ana fez a sua parte espiritual, de pedir ao Senhor, porque não era algo que só dependia de Eucana fazer, mas de Deus. Mas Eucana mostra interesse para vencer aquela esterilidade que Ana tinha. E agora Ana dá à luz a um filho, Samuel, e ela tinha feito voto, como os irmãos sabem. Qual era o voto? Entregar Samuel para servir no templo. Entregar, dedicar Samuel para Deus. Sendo que chega novamente o ano, como a gente leu no início, né, que Eucana subia de ano em ano com a sua família, com toda a sua casa, para adorar e sacrificar. Chega o próximo ano, agora vamos lá, Ana, agradecer, pagar o voto, cumprir o voto. Aí Ana diz assim, a Bíblia vai dizer que Ana não subiu, mas ela falou assim para Eucana, olha, quando o menino for desmamado, então eu vou levar ele, para que ele apareça ao Senhor e lá fique para sempre. Vemos aí, né? Eu acho interessante que, se for analisar por uma visão aqui, que alguns homens, né, não gostam de ser contrariados, se eles dizem assim, olha, vamos para a igreja. Que nem Eucana aqui, olha, vamos cumprir o voto, vamos para a igreja. Aí a mulher, não, deixa o menino desmamar, depois que ele desmamar a gente vai. Se fosse alguns homens de hoje, ele já iria, não, tá errado, você tem que ser submissa, não pode ser desse jeito. Mas Ana fala, e o que é que Eucana diz? Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Mas assim Ana ficou lá. Veja que não é não é feio, não é feio muitas das vezes o homem dar ouvido ao conselho que a mulher está dando ou a algo que ela queria fazer. Isso não é desonroso, isso não é. Você dá o ouvido ao conselho que sua esposa está dando, conselho com sabedoria, ou uma atitude, né, que algo como ela mesma, ela ia cumprir o voto dela, mas ela só queria esperar mais um momento, já que ela ia entregar para sempre, né? Ela queria esperar até um período que ele desmamasse, que ele parasse já de mamar e ia entregar. E Eucana aqui, ele não se sentiu afrontado, não se sentiu contrariado, desonrado, mas se fosse alguns homens nos dias de hoje, se sentiria dessa forma. E o que é que ele faz? Não, você vai subir sim. Não, ele não fala isso, ele diz assim, faz o que bem parecer aos teus olhos. Isso, muitas das vezes, por conta de interpretações erradas da palavra, essa frase que o Cana falou é quase uma frase escassa assim. É raro você ouvir um homem falar isso. Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Ele acreditava em Ana. E se for levar isso para os projetos que de Ana, né? Não especificamente para filhos, mas projetos em outras áreas, conselhos, projetos que Ana tenha na vida financeira, na família, no casamento, ou até mesmo conselhos que ela tem, uma decisão que tenha que tomar dentro de casa e Ana vai dar um conselho. Então vemos que ele acredita
E principalmente ele incentivou. Quando Ana diz assim, não, vamos esperar, ela dá a ideia, né? Ele incentiva. Faz o que bem pareceu aos teus olhos, Ana, contanto que o Senhor confirme a tua palavra. Então, é um conjunto de coisas, meus irmãos. Não é somente o homem que alegra sua esposa, não é somente o homem que passa o dia todo, 6 horas, orando. Não, é um conjunto de coisas. Tem que ser um exemplo espiritual, precisa ser um exemplo também, e principalmente no meio dos crentes, né, de doutrina. Muitas das vezes acontece que o casal trabalha em uma coisa, se santificar. Santificação num leito, né, ali do casal, santificação na vida íntima. E no dia a dia está em falta com muita coisa. Casamento não é somente ter relações íntimas, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, o marido que alegra sua esposa, ele também acredita e incentiva o projeto da sua esposa, porque foi exatamente isso que Eucana fez aqui. Quando Ana dá a ideia de levar o menino depois, Eucana faz o que bem parecer aos teus olhos. E às vezes os homens não vê dessa forma, quer excluir a mulher totalmente. A mulher não, às vezes não tem direito de opinar dentro de casa. As decisões é o homem que tem que tomar, é verdade, o homem é a cabeça da casa. Mas você ouvir um conselho da sua esposa e acreditar também, porque às vezes a mulher tem projetos, mas o homem não incentiva, não coloca fé naquele projeto que a esposa tem. Você ouvir, ser uma pessoa sensível, ser um homem sensível, companheiro, compreensivo, ter entendimento, meu irmão, isso não vai te fazer menos homem e também não vai te fazer menos cabeça da casa, mas vai ser como verdadeiramente, né? Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça do seu lar. Então, pronto, se é para ser a cabeça que nem Cristo, então tenha essas qualidades aqui que Eutucana teve e que Cristo tem também. Amém? Então, vamos agora meditar no livro de Efésios também. Foram versículos que o Senhor foi me dando para a gente meditar dentro desse tema. Livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 20. Efésios 5. Versículo 25. Procurar o significado de uma palavra aqui. Vamos lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quando o Senhor me deu esse versículo, o Senhor ministrou esse versículo, né? Muito interessante, porque às vezes vão muito de um extremo, vão para um extremo, e às vezes não entendem a simplicidade do versículo, porque vai dizer assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Amor incondicional. O que é um amor incondicional? Até busquei aqui o significado. Que não depende de algo, que não está sujeito a uma condição, a uma limitação ou restrição para amar. Um amor sem limitações, que não depende. Esse amor que Cristo tem pela igreja.
Cristo para uma igreja não depende da gente. Se a gente andar, né, de forma correta, de acordo com a palavra, Cristo vai nos amar. E se a gente não andar de forma correta, Cristo vai continuar nos amando. Isso é um amor incondicional. É que Cristo não depende que a igreja esteja fazendo o que é correto para amar. Ele simplesmente ama, um amor incondicional. E aqui, né, na carta de Efésios, é justamente isso que Paulo está dizendo. Maridos, amai vossa esposa, amor incondicional, assim como Cristo se entregou por ela. Amou e se entregou por ela. É esse amor que o homem, que o esposo deve ter pela esposa. O marido alegra a sua esposa, o marido ame vossas mulheres, entendeu? E o que Eucana tinha esse amor incondicional. Eucana não precisava que Ana desse filhos para ele amar Ana. Independente se Ana era estéril ou não, Ana era estéril. Mas não tinha essa limitação. Ah, não, eu amo Penina porque Penina me dá filhos. Penina me deu herdeiros. Não, não era esse amor que Eucana tinha por Ana. Era um amor incondicional, que não dependia de Ana ser uma mulher frutífera para ele amá-la. Próximo versículo, no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O primeiro amor agora que lemos, né, no livro de Gálatas, ou no livro de Efésios, o amor incondicional, que não depende de condição e não tem restrição ou limitação para amar, simplesmente ama. Segundo amor, é um amor voluntário. Amor voluntário, né? Que Cristo, ele ama a igreja e ele se entrega ali por ela. Então, esse é esse versículo e a segunda lição dentre muitas, né? Que já aprendemos aqui. Ter um amor voluntário, maridos. Amém? Então, o marido que alegra a sua esposa, ele precisa amá-la incondicionalmente, independente se ela tem alguma limitação, alguma restrição, alguma coisa, ele precisa amá-la, pois é assim que Cristo é com a igreja. Ama incondicionalmente. O marido que alegra sua esposa, ele ama de forma voluntária, tem um amor voluntário. Então, esse é o segundo ponto de questão. Continuando, né? Segundo não, que já abordamos várias características de um marido que alegra a sua esposa. Amém? Vamos meditar no próximo versículo, que está escrito, livro de Cantares. Então, o amor voluntário
aquele que Cristo fez, o ato, né, de amor que Cristo fez pela igreja, se entregando. Então, o marido que alegra a sua esposa, ele tem essa característica. Você tem esse amor voluntário? Você se entrega por ela? Você estaria disposto a fazer por ela o que Cristo fez pela igreja? Então, vai se analisando aí se você se encaixa em uma dessas características, amém? Agora, vamos para o próximo ponto. Foi o que Deus falou comigo também. Eu escutei a voz do Senhor falando comigo. O marido que alegra a sua esposa, ele elogia ela. Vamos abrir primeiro no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 24. Provérbios 16, 24. Iremos meditar. O versículo também que o Senhor deu. 16, 24, que diz assim: As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 31, 28, que diz assim também. Provérbios 31, 28. Levantem-se seus filhos e chama-na. Levantam-se seus filhos e chamam-a de bem-aventurada, e seu marido também, e ele a louva. Próximo versículo no livro de Cantares. Cantares, capítulo 1, o versículo 15. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Olha, o livro de Cantares em si, ele é um livro muito romântico, não é verdade? Se você for ler o capítulo 4 de Cantares, também que eu anotei aqui, que é muito longo ele, mas é justamente Salomão expressando e falando uma mensagem de amor para a sunamita. Então, é interessante a gente pensar também que, como o próprio Senhor falou comigo, né? Que o marido que alegra a sua esposa, ele a elogia. Como a gente viu no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28, que os filhos se levantam e chamam de bem-aventurada, e o marido também, e ele a louva. Não é pecado você elogiar a sua esposa, e nem a esposa elogiar o marido. Amém? Então, esses 3 versículos, né, que nós lemos, e no livro de Cantares 4, para depois também você ler em casa, que é um capítulo bem extenso. Mais uma característica aí de um marido que alegra a sua esposa. Vamos agora, o Senhor também deu 2 versículos no livro de Gênesis, capítulo 2, e o Senhor falava comigo quando me deu esse versículo. Eu escutei a voz do Senhor e ele falou: ajudadora. O Senhor me deu o versículo e falou comigo: ajudadora, que presta assistência, auxiliadora, apoiadora, colaboradora e cooperadora. O significado de ajudadora que o Senhor falou. Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim:
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Eu vou ler aqui, né, o significado da palavra idônea. Porque de ajudadora, Deus, o próprio Senhor, falou que é presta assistência, auxiliadora, apoiadora, colaboradora e cooperadora. Significado de idôneo, que é apropriado para alguma coisa, adequado, que tem condições, competências, conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada tarefa, que é apto, capaz, competente e habilitado. Então, está aí, né? Deus, ele criou, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, ele agora faz uma ajudadora, uma mulher que presta assistência e que está apta, como a gente viu o significado de idôneo, né? Que tem capacidade de ajudar o homem. Não é que, não, a mulher é o vaso mais frágil da sua cabeça, nessa velha história, e você não vai simplesmente contar com ela para nada, não. Foi justamente Deus fez a mulher, né, para ajudar, e ela é perfeitamente capaz de exercer essa função, de te ajudar, de ajudar o seu esposo. Amém? Agora, livro de Colossenses, mais um versículo que o Senhor também deu para esse ensinamento. É interessante, meus irmãos, eu frisar que teve também, né, uma revelação. Os irmãos que são mais antigos no canal vai lembrar que o Senhor também já deu uma revelação a respeito, principalmente da vida íntima do casal, a qual a irmã Solange compartilhou aqui no canal. E também já teve um estudo também que já foi postado também aqui no canal. E eu, sinceramente, verdadeiramente, como diz a irmã aqui, a irmã Joséane, eu não sei fazer muito estudo, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor é tão bom comigo. Ele sabe o que eu sei fazer, que ele dá o versículo, ele monta praticamente o estudo para mim e eu só vou falar o que ele já passou. É livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, para encerrar. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? É esse versículo para encerrar esse ensinamento. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, já lemos, né? Tivemos bastante aprendizado aqui nesses versículos que nós lemos, através de Eucana, o homem que alegra sua esposa. Você fez sua análise aí, homens? Se você tem essas características que foram citadas, se você é companheiro, se você coabita com a tua mulher com entendimento, se você dá testemunho, né,
espiritualmente para a sua esposa, se você ama ela com atitudes, você se preocupa com a vida sentimental, é presente na dor dela, é companheiro, é atento, é compreensivo, paciente, tem entendimento, é sensível, é esforçado, dedicado. Você trabalha para vencer a esterilidade, assim como Eucana trabalhou para vencer, né, aquela dificuldade. Se ambos, né, têm essa deficiência, essa esterilidade, então que ambos ajudem um ao outro a vencer, a trabalhar. Você acredita e incentiva os projetos da tua esposa? Tem o amor incondicional, passando novamente, que não depende de alguma condição e não tem restrição ou limitação para amar. Amor voluntário, aquele amor que Cristo teve pela igreja, que se entregou por ela. Você elogia sua esposa, como lemos, né, nos versículos, coabita com ela com entendimento. Então, está aí todas as características também que lemos, né, aqui nesses versículos dados pelo Senhor, bastante edificante para a nossa vida. Também eu quero frisar que não sou feminista, não estou a favor das mulheres, nem não, estou passando aquilo que Deus me ordenou, um estudo revelado por Deus. E Deus sabe a necessidade. Deus sabe a necessidade no momento, Deus sabe que está precisando ser tratado no momento. Então Deus ele dá o remédio certo na hora certa. Não pense, a irmã tá ali agora é feminista porque ela só pregou agora mandando para os homens se consertar. Não, nem feminista, nada. Mas estou passando e falando aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus revelou. Então, meus irmãos, o Senhor me deu o tema, né? Revelou o tema. É o marido que alegra a sua esposa e também foi me revelando os versículos que eu deveria usar nesse estudo. Amém? Então, é bem verdade, como eu falo, né? Falei da primeira vez, falei da segunda, nos estudos de casais. Realmente eu não sou casada, mas estou com o Paulo. Quando o Paulo vai ali falar, né? Não me recordo onde está escrito agora, é a palavra da Santa Ceia, no livro de Coríntios. E ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Não sou casado, então não tenho experiência. Mas o que eu estou passando para os irmãos é aquilo que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. A irmã Solange falou aqui. Vou abrir aqui a Bíblia. Primeiro Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, às vezes não temos experiência em determinada área, mas o Senhor revela, o Senhor diz como deve ser feito, conforme foi esse estudo. Então, espero que você guarde no seu coração e não pense que irmã Thalia, nem irmã Solange é de grupo, nada disso. Estamos aqui, temos compromisso com Deus em falar aquilo que Deus ordena. E se você pôr em prática, não sou realmente o marido que alegra a esposa, mas ouvir tudo isso e pôr em prática, você pode se tornar. Amém? Então, é isso, meus irmãos. Eu já quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos o que eu recebi do Senhor. Guarda no teu coração e espero que você tenha sido
edificado e edificada. Amém? Então, meus irmãos, esse é o momento agora que vamos orar. Eu convido você que está escutando esse estudo, esse ensinamento. Vamos orar ao Senhor neste momento. Convida a tua esposa, convida o teu esposo. Eu sei que precisa, casais que precisam, né, fazer um concerto com o Senhor, que precisam tomar uma posição com Deus. Este é o momento. E também vamos aproveitar a oportunidade e deixar também o convite aberto. Talvez o Senhor te direcionou aqui, né? Você estava em busca de outra coisa totalmente diferente e Deus te direcionou a esse estudo para você aprender também, e também porque você se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor. E Deus, como falamos, Deus, ele tem um amor incondicional, independente das tuas falhas. Ele te ama. É bem verdade que quando você receber, ele vai transformar, provocar uma transformação em tua vida, mas ele te ama, amém? Então vamos orar neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, te apresentar cada casal que está escutando, Senhor, que escutou esse ensinamento e que vai escutar depois, Senhor, em outro momento. Espírito Santo da verdade, casais, Senhor, que estão fazendo concerto com o Senhor. Deus, venha dar sabedoria, Pai, não somente para esta mulher, mas para esse homem também. Porque é bem verdade, Deus, que Satanás tem muita fúria, meu Deus, em destruir os casamentos, mas também devemos analisar. E alguns motivos de divórcios, de casamentos que estão sendo destruídos é por falta de sabedoria de ambas partes, Senhor da glória, em algumas situações. Espírito Santo da verdade, mas depois, Senhor, da tua palavra que foi ministrada, venha abrir o entendimento para que este homem venha praticar o que foi ouvido. Espírito da verdade, Espírito de Deus, esse casamento, Deus, que está prestes a ser destruído, essa mulher, esse homem que pediu divórcio, Pai, venha, meu Deus, chegar com a intervenção, Senhor, nesta situação, Pai. Deus poderoso e fiel, a receita, meu Deus, o Senhor já está dando. Agora cabe, meu Pai amado, a cada um, Senhor, ingerir, meu Pai amado, e praticar, meu Deus, o que foi ouvido, o que foi ministrado. Deus poderoso e santo, Deus de maravilha, entra, meu Pai amado, nesse casamento, Senhor, dando mais e mais estratégia, sabedoria, entendimento, meu Pai, para que ambos venham coabitar, meu Deus, com o outro com entendimento, Senhor da glória, vivendo, Senhor, o que tua palavra tem nos ensinado. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, repreende, Deus, toda a armadilha, todo o plano do adversário contra este casal. Espírito Santo da verdade, vem, Senhor, lançar por terra, meu Deus, esta pessoa também que o Senhor direcionou até esse estudo, Pai. Espírito da verdade, oh meu Deus querido, que está afastado dos teus caminhos, Senhor, mas o Senhor, meu Deus, convida ele, convida ela, meu Deus, a retornar ao caminho, meu Pai amado. Deus poderoso, venha receber, meu Deus, esse homem, esta mulher, Senhor, este jovem que retorna, meu Pai amado, a tua presença. Escreve o nome, Deus, no livro da vida, Deus. Venha libertar, Senhor. Venha, Deus, transformar. Espírito Santo da verdade. Vem, Deus, quebrar correntes do adversário contra estas vidas, ó Pai amado. Deus poderoso e santo, ajuda, meu Deus, ele e ela se firmar, meu Pai amado, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso e santo,
Deus de maravilha, toma cada vida em tuas mãos, ó Pai amado. É assim, Senhor, que nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.